Eu pediria, então, que a gente retomasse, para que a gente consiga ficar no cronograma. Eu vou passar a palavra agora. Então, nosso segundo painel vai ser sobre tributação na nuvem como serviço e as implicações federais. Eu vou passar a palavra agora para o Antônio Claré de Souza Júnior. Ele é procurador da Fazenda Nacional, atuou na divisão de dívida ativa e atualmente exerce suas funções na divisão de consultoria e assessoramento jurídico da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da Terceira Região. E também gostaria de fazer uma correção aqui. Também está à mesa o Gustavo Rinck Pinto Passos, que é da Receita Federal e vai nos ajudar com essa interlocução no poder público. Na sequência, a Karen Giredini Dias. Cadê a Karen? Está vindo? Está aqui. Estava aqui. A Karen, que também já é nossa parceira aqui, né, participa de diversas bancas aqui do mestrado, é professora aqui da FGV e uma advogada com atuação destacada nesse ramo. E, por fim, o Dr. Fernando Marcelo Mendes, que agora sim está nesse painel e também vai fazer algumas ponderações. E aí, na sequência, a gente passa para o debate, tá bom? Então, passo a palavra imediatamente ao Antônio. Muito obrigada. E muito obrigada à Rita, que agora está aqui, né, que é diretora do Centro de Altos Estudos da PGFN, que possibilitou essa parceria. Pode ser isso. Vou falar em pé. Eu estou com o pé machucado, mas vou fazer um esforcinho. A gente sabe que no futebol o mais habilidoso é sempre perseguido, né? Quando eu fui convidado para fazer essa apresentação sobre os impactos da computação na nuvem na tributação federal, eu fiquei me questionando sobre qual enfoque eu deveria dar nessa apresentação, se nas operações internas ou nas operações internacionais. E por dois motivos me levaram a focar exclusivamente nas operações internacionais. O primeiro é que os grandes players do mercado estão atualmente sediados no exterior, então a importação desse tipo de serviço é hoje, e a gente pode prever, sem medo de errar, que no futuro será cada vez mais comum. Um outro motivo que me levou a cuidar especificamente das operações internacionais consiste no fato de que, para o grosso dos tributos federais, no que diz respeito à operação interna, não há muita relevância no enquadramento que a gente dê a determinada atividade. Eu explico. O imposto de renda, por exemplo. O fato gerador, auferir renda. Se eu aufiro renda a partir de uma atividade de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços, não faz diferença. O imposto de renda irá incidir. O PIS/COFINS, igualmente. Obter receita é o fato gerador. Se eu obtenho a receita a partir de uma atividade de circulação de mercadorias, de locação de bem imóvel, não haverá diferença, haverá incidência do PIS/COFINS. É lógico que pode haver alguma diferença na base de cálculo do lucro presumido, na retenção da 10.833, mas, para fins de incidência, eu não vejo tanta relevância. Nas operações internacionais, a coisa muda completamente de figura. O imposto de renda, se uma empresa importa determinado serviço prestado na nuvem, a depender do enquadramento que eu dei para aquele serviço, haverá ou não incidência do imposto de renda retido na fonte. Se o serviço é técnico, haverá incidência da CID royalties, da CID remessas, CID royalties, como os advogados preferem classificar, né? Se é uma importação de serviços ou se é uma importação de bens, haverá incidência do PIS/COFINS importação. Mas, se é uma locação de bem móvel, como muitos defendem que o data center é uma locação de bem móvel, não haveria incidência desses tributos. Então, aí a gente já vê que a possibilidade de impacto de discussões judiciais, inclusive, com relação à importação desse tipo de serviço, é muito maior do que nas operações internas. Então, eu preparei esse roteiro para apresentação. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é computação em nuvem. O Alberto aqui já antecipou boa parte do que eu ia falar, então eu vou falar bem rápido sobre o assunto. Em seguida, nós vamos ver qual é a natureza jurídica do serviço. E aí nós vamos ver a gente vai ver que a Receita tem enquadrado tais serviços tais atividades como serviços. E nós vamos ver que o imposto de renda retido na fonte incide em decorrência dessa classificação, a CID remessas, o PIS/COFINS de importação e, por fim, nós vamos ver o enquadramento desse tipo de serviço perante os tratados internacionais. Eu vou tentar falar bem rápido aqui. Eu tinha preparado mais ou menos uma apresentação sobre o que seria cada modalidade de serviço nas nuvens, mas, como o Alberto antecipou, eu só vou me ater ao meu exemplo, que eu acho que é bem elucidativo. Imagine que você possua um website de e-commerce. Inicialmente, você tem um servidor seu dedicado àquele e-commerce e seu site tem poucos acessos e aquele servidor roda muito bem o seu site.
Depois de um determinado tempo, seu site faz sucesso, ou em alguns picos, por exemplo, numa Black Friday, seu site tem muitos acessos e o seu servidor passa a não dar conta de rodar aquela quantidade de acessos no seu site. E você começa a ter erros. Antes da computação em nuvem, qual era a solução? Ou eu compro novos servidores, e isso é ruim por 3 motivos. Primeiro, que o custo é muito alto. Segundo, que eu vou ter que deslocar minha equipe de tecnologia da informação, que poderia estar focando no desenvolvimento de novas ferramentas para o site, e para cuidar exclusivamente da formatação, do gerenciamento daqueles servidores. E, em terceiro lugar, eu vou pagar para esse servidor enquanto eu uso, enquanto eu não uso. Se aquela atividade é um momento de pico, por exemplo, no Black Friday, em todo o outro período baixo do ano, eu vou estar bancando aquela estrutura sem estar utilizando. Com a computação em nuvem, você passou a ter a possibilidade de hospedar o seu site na nuvem e aumentar essa quantidade de servidores ou diminuir na hora que você quiser. E como você faz o pagamento disso? Basicamente, como você paga a sua conta de luz ou a sua corrida de táxi. Você paga simplesmente o que você usar diretamente do seu computador. Bom, a plataforma como serviço, como o Alberto já antecipou, é, na verdade, um passo além do hardware como serviço, é a simples disponibilização de uma plataforma de desenvolvimento para a equipe de desenvolvimento desenvolver seus aplicativos a partir dali. E o software como serviço é, na verdade, um software como nós todos conhecemos, mas que ele é disponibilizado a partir de uma estrutura web, a partir de um aplicativo web. Muitas vezes você acessa a partir do seu navegador, ou você baixa um aplicativo que simplesmente faz a intermediação, ele faz uma interface entre o seu computador, o seu aparelho, e o provedor de serviço nas nuvens. A grande diferença dele para o software de prateleira, porque muita gente tenta dar o mesmo enquadramento para o software de prateleira, é que no software como serviço, você não baixa o aplicativo para o seu computador. Todo o processamento de dados, todo o arquivamento, todo o processamento dos dados é feito na nuvem. O seu computador simplesmente lê aqueles dados e te disponibiliza aquelas informações. Então, a gente vê que a computação em nuvem ela é, na verdade, uma metáfora para uma rede de computadores que pode ser acessada pela internet. Visto isso, a gente pode definir a computação em nuvem como a utilização sob demanda de recursos de informática por meio da internet e mediante remuneração através do sistema Pague o que usar. Bom, visto no que consiste o serviço na nuvem, cabe a nós, juristas, enquadrar qual é essa atividade. O artigo 110 do CTN ele fala que a legislação tributária não pode alterar a definição, o conteúdo, o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado que a Constituição Federal utilizar para definição de competência tributária. No caso do imposto de renda, como a expressão serviço não é utilizada, a legislação do imposto de renda, ao menos em tese, poderia dar uma definição diversa para serviço. Mas isso não é o caso. No caso do ISS, PIS/COFINS de importação, como há o uso da expressão serviço, a legislação tributária não poderia alterar. Bom, mas a definição de serviço mais festejada pela doutrina que a gente tem é a do Aires Barreto. Eu mesmo tenho algumas reservas a essa definição, mas para fins federais a gente poderia utilizar essa definição. E se nós observarmos bem, nós vamos ver que o desempenho de atividade economicamente apreciável se enquadra perfeitamente na computação em nuvem. Não há subordinação, ela produz uma utilidade para outra, realmente o tomador de serviço conta como uma utilidade, ela é executada sob regime de direito privado e há o fito de remuneração, então haveria enquadramento da atividade como serviço. No âmbito federal, nós temos a solução de divergência COSIT número 6 de 2014, que ela, na verdade, ela procurava resolver uma divergência entre a 8ª região fiscal e a 9ª região fiscal. A 8ª região fiscal entendia que o serviço de data center, o hardware como serviço, era, na verdade, uma alocação de bem móvel. E a 9ª região fiscal entendia que não, que, na verdade, se tratava de serviço. Essa solução de divergência COSIT, ela decidiu que se trata, de fato, de uma importação de serviço por 2 motivos principais. Primeiro, porque não existe a obrigação de dar nesse tipo de contrato. O máximo que a empresa, o provedor de serviço na nuvem, fornece é uma máquina virtual, mas não existe, em momento nenhum, um acesso físico ao servidor, não existe uma disponibilização física do servidor. Um outro motivo que a solução de divergência utilizou para
falar que se tratava de serviço é que, conjuntamente com o fornecimento do espaço no servidor, de todo o recurso de processamento, há um número de serviços que são prestados ali concomitantemente, como a manutenção do data center, toda a questão relativa à segurança, não só a segurança digital, mas a segurança física mesmo do próprio local. Há um sem número de serviços que são prestados conjuntamente. E essa solução de divergência acabou resultando na DI número 7, que define que, no caso de importação de disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de dados para acesso remoto, são considerados para fins tributários remuneração pela prestação de serviços e não remuneração decorrente de contrato de aluguel de bem móvel. E daí temos todas as incidências aqui no parágrafo único, mas nós vamos ver isso para frente. Mais recentemente, nós tivemos a solução de consulta COSIT número 191 de 2017, que define que o Software as a Service é, na verdade, um serviço, basicamente por aqueles mesmos motivos que eu expus aqui. Nós não estamos diante não há um download do aplicativo, também e todo o processamento de dados ocorre no servidor do provedor na nuvem. Então, esse é o entendimento da Receita hoje. Bom, visto qual que é o enquadramento da atividade, nós podemos passar para as incidências. Como a gente está tratando de operação internacional, o imposto de renda será retido na fonte, né? O aspecto material é o pagamento de rendimentos para pessoa física ou jurídica residente no exterior. No aspecto pessoal, nós temos que compete à fonte reter o imposto. Só uma exceção na legislação do imposto de renda, que compete ao procurador fazer a retenção do imposto quando ele não der conhecimento à fonte de que o proprietário do rendimento reside ou é domiciliado no exterior. A alíquota. A regra geral da alíquota para rendimentos remetidos ao exterior é de 15%. Está lá no artigo 28 da 9249. Para os serviços, a alíquota é de 25%. Inclusive, o serviço e rendimento do trabalho. Não vejo por que sentido a tributação do rendimento do trabalho é maior do que a dos outros rendimentos, por exemplo, rendimento de ganho de capital, mas é de 25%. E para os serviços técnicos, a MP 259, que está eternizada pelaquela emenda constitucional 32, reduziu para 15% a alíquota dos serviços, no caso de serviços técnicos. Ela fez isso para contrabalancear a criação da CID remessas para manter a carga tributária. A gente vai ver que, se tiver um gross up, na verdade, teve até uma diminuição na carga tributária, mas mais para frente a gente vê isso. Bom, e os serviços técnicos? Quem define o que são serviços técnicos é a IN 1455 de 2014. Essa definição da IN é muito atécnica. Eu tenho um parecer que está em Brasília para ratificação, propondo uma nova definição para o que seja serviço técnico, porque a gente pode ver aqui que, por exemplo, ela define serviço técnico como uma execução de serviço que depende de conhecimentos técnicos. Veja bem, ela usa na definição o termo que ela pretende definir, é erro primário de lógica, né? E se a gente observar a evolução do entendimento da Receita, tinha uma IN anterior a essa que definia o que era o serviço técnico, a definição era praticamente a mesma, mas, antes disso, a COSIT já utilizava essa definição, que vinha de um dicionário técnico-jurídico, e eu duvido muito da capacidade técnica do dicionarista que fez uma definição parecida com essa. Mas, para fins do nosso estudo aqui, o serviço técnico também pode ser aquele... Vamos ver a parte final da definição aqui. Tem laser aqui? Tem laser? Não? Tem? Aqui. Bom, então, o serviço técnico é aquele que decorre de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico. Bom, então, pela parte final aqui, a gente vê que o serviço de computação em nuvem seria, de fato, um serviço técnico. Então, a alíquota do imposto de renda retido na fonte será na faixa de 15%. A base de cálculo está lá no Decreto-Lei 5844 de 43. O decreto fala em taxa, né? Isso aqui é um bom exemplo para professor de direito tributário do artigo 4º, lá de que a natureza específica do tributo não depende do nome que o legislador der para ele, né? Na verdade, se trata de um tributo, do imposto de renda, trata-se de um imposto. O base de cálculo são os rendimentos brutos. Se a parte contratar com o provedor de serviço na nuvem, que a remessa será líquida, a gente tem que fazer o gross up, né, que é considerar aquela diferença, o rendimento líquido que foi remetido para o exterior, ele tem que ser acrescido do imposto de renda retido na fonte para obter o rendimento bruto. Está aí na 4.154 de 62, que fala, quando a fonte pagadora assumiu o ônus do imposto devido pelo beneficiado,
a importância paga será considerada como líquida, cabendo reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá imposto. A fórmula a gente pode usar por analogia a fórmula prevista na IN 1500 de 2014, com as adaptações aqui, porque a gente não tem escalonamento de alíquotas, né? Mas essa fórmula daria certo para calcular tranquilamente. E a dedutibilidade. Mesmo que a fonte assuma o ônus do pagamento daquele imposto, aquele valor total do rendimento bruto considerado vai ser deduzível do imposto de renda, da determinação do lucro real no imposto de renda. É o que fala o artigo 88, a Lei 8981, de 95, no artigo 41, parágrafo 3º. A dedutibilidade, como custo ou despesa de rendimentos pagos ou creditados a terceiro, abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que assuma o ônus do imposto. Eu não vejo impedimento na dedutibilidade do serviço técnico, como existe aquele impedimento para a dedução de royalties na legislação do imposto de renda. Mas essa é uma posição minha, não sei se essa posição é da Receita Federal. Bom, aí, visto a incidência do imposto de renda retido na fonte, visto que se trata de um serviço técnico, há incidência da contribuição de intervenção do domínio econômico, né? A CID foi criada para financiar o programa de estímulo à interação da inovação tecnológica, não é isso? A gente vê que tem quase 20 anos de lei e o Brasil hoje é uma referência, superando o Vale do Silício em inovação tecnológica, né? Mas, tudo bem, é a lei. Fazer o quê? A 10.168, que criou o tributo, inicialmente ela previa os conflitos geradores, entre outros, contratos que implicassem transferência de tecnologia. A partir da 10.332, que, na verdade, é a conversão de uma MP, passou a ser devida também pela prestação de serviços técnicos, que muita gente questiona que o serviço técnico, principalmente o falecido Alberto Xavier, questiona que o serviço técnico e de assistência técnica, na verdade, seriam serviços auxiliares aos royalties, à transferência de tecnologia, mas esse não é o nosso entendimento. A alíquota será de 10%, está previsto no artigo 2º, parágrafo 4º da lei. A base de cálculo é todo o rendimento bruto, então incide, inclusive, sobre o imposto de renda retido na fonte. Como eu estava falando, se não houver o gross-up, a alíquota será exatamente a mesma, 25% sobre o rendimento bruto. Se houver o gross-up, por incrível que pareça, a alíquota efetiva diminui. Então, na verdade, não foi propriamente mantida a neutralidade tributária, houve até um benefício aí. Na jurisprudência, está sob repercussão geral a constitucionalidade da CID, principalmente questionado pelos tomadores de serviços técnicos, né? Mas a jurisprudência pacífica que já existe hoje nas duas turmas do Supremo Tribunal Federal é que se trata assim, de uma contribuição constitucional e que não é necessária a edição de lei complementar e que não é necessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte, que esse era o grande questionamento dos prestadores, dos tomadores de serviço técnico. Bom, vista a incidência da CID, o próximo tributo que incide nessa operação é o PIS, COFINS e importação. Tem fundamento constitucional 149 e 195 da Constituição, que não vou perder tempo aqui lendo, mas é só importante ter em mente que a competência, o fato gerador dele, vai ter que ser a importação de bens ou serviços. Então, se a gente desse uma classificação de locação de bens móveis, por exemplo, não haveria incidência de PIS, COFINS e importação. Mas eu acho que alguém falou na apresentação anterior aí que se tratasse de simplesmente importação de software, não haveria incidência de PIS, COFINS e importação. Eu discordo, vai haver incidência sim da PIS, COFINS e importação, mesmo que você enquadre o software como software de prateleira ou software customizado, vai haver incidência do PIS, COFINS e importação, porque vai estar diante de uma importação de bens, e haverá incidência de PIS, COFINS e importação se for um software customizado, porque é um serviço. Bom, o aspecto material está na 10.865, que institui o tributo. Só uma coisa interessante, que a definição do que sejam serviços importados é exatamente a mesma da Lei Complementar 116. Então, todas as considerações feitas com relação ao ISS se aplicam aqui ao PIS, COFINS e importação. O artigo 3º fala que o fato gerador será o pagamento, o crédito, a entrega e a remessa dos valores à residência do domiciliário exterior. Isso aqui não é fato gerador nem aqui nem na China. Na pior das hipóteses, é o aspecto temporal do fato gerador.
As alíquotas são as mesmas previstas para o regime do PIS e COFINS não cumulativo, né? De 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS importação. A base de cálculo, que é a questão mais problemática aqui da PIS e COFINS importação, é o valor bruto, antes da retenção do imposto de renda, acrescido do imposto sobre serviços de qualquer natureza e do valor das próprias contribuições. O mais problemático aqui é o acréscimo do ISS, né? Principalmente com essa última decisão do Supremo, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. A gente está tendo muito questionamento com relação a isso. Eu considero legal essa incidência, legal e constitucional essa incidência. No caso do PIS e COFINS importação, quando se tratava de bens, que havia a previsão de que a base de cálculo seria o valor aduaneiro, de fato, o ICMS não compõe o valor aduaneiro do bem importado. Mas não há previsão da base de cálculo constitucional do PIS e COFINS importação. Outro problema aqui é o valor das próprias contribuições na própria base de cálculo. Eu também não vejo nenhum problema nisso. Se você tem uma alíquota efetiva maior, quando você coloca um PIS e COFINS na base de cálculo, o próprio legislador, você vai ter uma alíquota efetiva maior, mas é o próprio legislador que poderia ter estabelecido uma alíquota superior, ele tem o poder de, mesmo que por vias transversas, estabelecer uma alíquota efetiva maior. Não vejo nenhum impedimento nisso. A fórmula para cálculo é essa aqui, na IN 1401 de 2003. Não vou ficar me pegando a isso. Os créditos. Os contribuintes que estão sujeitos ao regime não cumulativo podem apurar os créditos com a importação. E sobre PIS, COFINS e importação, era isso que tínhamos para falar. Bom, os tratados internacionais são bem problemáticos para evitar bitributação. Nós temos o ADI número 5 de 2014, que fala que... Bom, só antes de entrar nesse mérito, o tratado internacional, basicamente, ele determina alguns tipos de rendimento e estabelece quem tem a competência para tributar ou não aquele rendimento, né? No caso dos serviços técnicos, tem um histórico de um outro ato declaratório interpretativo que pretendia enquadrar os serviços técnicos em outro rendimento, que não o lucro das empresas. A gente perdeu isso no STJ e acabamos, por própria provocação da Procuradoria, nós acabamos por provocar a Receita a criar esse ato declaratório interpretativo número 5 de 2014, que ele fala o seguinte: o rendimento do serviço técnico vai ter que ser enquadrado como royalty, quando o protocolo do tratado contiver a previsão de que tal serviço técnico deve ser enquadrado como royalty. Se não houver previsão no protocolo para tributar como royalty, você vai ter que enquadrar como profissão independente ou serviço profissional. Isso aqui, particularmente, eu não entendo por que incluir essa previsão, porque a gente já não teria competência para tributar essas profissões independentes e serviço profissional. Então, poderia passar direto para o lucro das empresas, que é a terceira opção aqui. Enfim, os tratados que autorizam a gente a tributar serviço técnico como royalties são da África do Sul, da Alemanha. A Alemanha não, a Alemanha denunciou o tratado. Dizem que, inclusive, é por causa da nossa tributação dos serviços técnicos, um dos motivos. A Argentina, Bélgica, Canadá, enfim, a lista está aí. Se alguém quiser, depois a gente disponibiliza. Bom, no mais é isso que tinha para falar sobre a tributação, a tributação federal sobre computação nas nuvens. Foi uma exposição bem pragmática, né, diferente das anteriores, e estamos à disposição para perguntas depois. Muito obrigada. Essa exposição, do ponto de vista da Procuradoria, é sempre fundamental, né, para a gente fazer essa interlocução e o debate. Eu passo, então, agora a palavra para o Gustavo, que é da Receita Federal, e aí vai complementar também, né, acho que em muitos pontos, né, vai ter muita intersecção com a apresentação do Antônio, e, na sequência, para a Karen. Olá, obrigado, Tatiana, pelo convite, de participar, doutora Rita, de participar do evento. Como, enfim, o colega trouxe a legislação, eu vou abordar alguns casos até práticos. Eu trabalho na fiscalização, na Receita, então acho que é melhor abordar alguns casos práticos. E eu vou começar... seria interessante que fosse, como o colega da IBM colocou, que efetivamente tivesse alguma tributação em algum ente federativo e depois, enfim, de alguma forma, a gente fosse conciliar isso, enfim.
decidir quem queria ficar com esse recurso recolhido. Mas, infelizmente, o que a gente tem verificado é que não há recolhimento em ente nenhum. A gente vê alguns casos lá, que a gente vê grandes players internacionais que estão atuando aqui no país, nesse ramo de software as a service. Ele comercializa aqui as autorizações de acesso a esses sistemas, com, enfim, o servidor lá fora, e essa venda é feita diretamente por cartão de crédito, algum outro sistema de pagamento eletrônico, e ela geralmente ela utiliza aqui uma subsidiária, enfim, uma filial aqui no Brasil. E aí, bom, a gente começa a fazer uma diligência nessa empresa aqui no Brasil, nessa subsidiária, e ela simplesmente alega para a gente que ela atua com atividades de suporte, né, justamente para não caracterizar como um estabelecimento permanente. Aí você intima ela apresenta os contratos de prestação de serviço dela com a controladora, que está, por coincidência, a controladora está no paraíso fiscal, um servidor está na Holanda, outro servidor está em Delaware, a empresa de sistema de pagamento que ela recebe esse recurso está no Reino Unido. Então, está totalmente segmentado, você não sabe muito bem para onde que transiciona o dinheiro, aonde que esse lucro realmente está sendo reconhecido. E a empresa aqui no Brasil, quando você pergunta para ela, então me passa a lista dos clientes, essa receita, qual que é a receita que o grupo econômico está tendo aqui no país, ela simplesmente se nega. Gente, eu estou falando de um grande player, não lógico, questão de sigilo, mas é realmente um grande player mundial nesse segmento aí de serviços digitais, enfim, na nuvem. Então, beleza. E aí como que a gente vai, então, tributar isso nesse caso? Bom, a controladora dela está no paraíso fiscal, não tem nenhum acordo de bitributação, então vamos aplicar o 685 do RIA, vamos tributar na fonte direto, mas aí, de quem que eu vou cobrar isso, né? Ela não me passa a relação, eu não tenho essa informação, então eu vou ter que entrar em contato com o fisco lá da controladora. Será que esse fisco lá da controladora no paraíso fiscal vai ter essa informação? E aí eu chego, enfim, eu tenho um problemão, né? Então estou dando só uma situação, assim como vocês têm as dúvidas, os negócios aqui, o fisco também fica nessas situações. A gente tem outros casos que a empresa, assim, ela tem até a controladora dela, está num país que tem tributação, por exemplo, a controladora está na França, ela manda os recursos todos para a França, e ela entende que isso se enquadraria lá como tem acordo de tributação, que se enquadraria lá no artigo 7º. No acordo de tributação com a França, a gente não tem... A maioria dos tratados nossos, né, Brasil, de bitributação, os convênios, enfim, eles estendem a questão de royalties e colocam no artigo 12. Então, nos anexos, então, como ele colocou ali, mesmo que seja um serviço técnico sem transferência de tecnologia, se estabeleceu, até por essa provocação da portaria e tal, e tem o ato declaratório, primeiro você vai colocar ali no 12 e poderia tributar ali como royalties. Mas algumas, por exemplo, que eu acho que é esse caso do Tratado da França, não tem, aí você vai para o 7º. Aí é um outro questionamento que tem, beleza, então a gente convenceu que é um estabelecimento permanente, então vamos tributar na fonte. Aí tem gente que questiona, não, mas se é no 7º, você tem que tributar o lucro. E aí você não teria que ter direito, ela não teria que ter direito a deduzir despesas, então você não vai cair no 539 do RIA, você não teria que ter uma previsão de arbitramento. Então, é uma outra dúvida que surge de como é que a gente iria tributar isso. Então, assim, são alguns casos que eu queria colocar de como que é difícil isso, mas o que me preocupa muito é a maneira de como a gente regular isso, né? Porque eu não posso simplesmente o fisco ficar... Isso está, enfim, na questão das discussões de BEPS e tal, que é justamente o que estão operando. Grupos internacionais vindo aqui, operando. Eu troquei informação nesse caso... até troquei informação com o fisco, com a Fazenda aqui do Estado, para tentar ver se essas operações, esses meios de pagamento, eles têm lá um sistema que as empresas que operam nisso, Mercado Pago, enfim, todos esses meios de pagamento têm que oferecer essa informação. Também não tinha nenhuma informação lá sobre esse caso. Ela me mostrou esse contrato, era um contrato com uma empresa no Reino Unido, então provavelmente os recursos iam direto lá para o Reino Unido. O fato é que ela não recolhe. Aí, talvez depois você fala, começa a se regulamentar muito, mas, por exemplo, no caso desse, espero que nos resolva o problema, declaração país a país.
ela está como controladora num paraíso fiscal. Então, eu estou na expectativa. Será que agora na ECF, em 2017, ela vai me trazer esses dados do grupo econômico? Porque ela vai se enquadrar como uma entidade substituta, né? Se lá fora não estaria obrigada a prestar essas informações, mas será que ela vai me prestar essas informações? Então, assim, eu vejo que o meio empresarial reclama muito do alto custo de conformidade, das declarações que a Receita pede e tal, mas muitas vezes a gente é demandado por isso. Assim, eu não posso ficar sem nenhuma informação. A gente tem uma atividade econômica e que, de alguma maneira, eu preciso tributá-la. Se eu não tenho essa informação, se as empresas naturalmente não estão me prestando essas informações, a gente, infelizmente, precisa normatizar isso, criar obrigações acessórias para que o fisco tenha essa informação. Então, são essas colocações. Com relação à criação de um modelo, fala-se muito no IVA. O IVA é cheio de buracos também, né? Cheio de fraude no IVA, fraude carrossel. Enfim, eles estão com um modelo temporário até hoje, parecido como se fosse uma CPMF nossa que ficou antes. Até hoje, eles não têm um modelo definitivo, né? Porque também realmente é cheio de fraudes. Então, também não dá para falar que além de toda a questão aqui do IVA, de que como é que a gente vai conciliar isso, todos os entes, para criar um IVA federal, que é muito difícil, mas vai ter toda uma questão de regulamentação também de buracos que existem no IVA. Eu achei que eu ia ser... enfim, a proposta aqui, mas, enfim, tem várias pessoas, e já foi colocado isso na mesa hoje, não estou falando que é a maneira correta, mas talvez um modelo que seja um custo menor para o fisco e, sei lá, talvez uma conformidade com o contribuinte, talvez um modelo seja realmente de tributação na movimentação financeira, que pode ser regulado isso, porque a gente vai ficar discutindo aqui, nunca vai chegar numa conclusão, e como é defendido por vários aí doutrinadores já, pode ser um modelo, tá, plausível. Enfim, só para terminar, algumas questões desse modelo, na construção do modelo, que é muito importante essa questão que eu vejo em no debate anterior que colocou aqui, muito eu vou ter que vestir o meu lado aqui como fiscal, mas da liberdade, né, das empresas de se autorregularem, de criarem os modelos de maximizar seu lucro, mas ela nunca pode esquecer, eu entendo também, o papel social, né, e como é que ela contribui isso. Eu sei que isso é discutível, mas, enfim, a gente tem alguns estudos em que as grandes empresas, até pela capacidade dela de fazer o planejamento tributário, a arrecadação dela, proporcionalmente ao faturamento dela, é muito menor do que as pequenas e médias empresas. Então, assim, qualquer modelo tem que se estudar isso, tem que se avaliar isso. Tá? Uma outra questão que foi colocada aqui também é a questão no direito tributário, de se apropriar de algumas outras formas do direito privado. Isso também é muito caro para mim, porque primeiro, eu vou lá e faço um lançamento de ágio e a gente coloca lá claro no processo que não há nenhum propósito negocial, e aí os advogados vêm falar que isso não está positivado no nosso direito, que eu não posso usar propósito negocial. Quando eu coloco que há, claro, uma simulação, por exemplo, nesse caso aqui específico, eu não toquei aqui, mas há vários casos da questão para não caracterizar estabelecimento permanente e deixar lá no artigo 7º da Convenção Modelo, elas estabelecem uns contratos que é uma estrutura totalmente fictícia. E aí o fisco vai lá e falar que aquilo é uma simulação, que aquilo é fictício, aí vão argumentar que o fisco não tem competência para desqualificar um negócio jurídico perfeitamente constituído e que tem que ter uma norma antilesiva extremamente positivada, que tem um questionamento da constitucionalidade do artigo 116 do CTN. Enfim, então, um modelo que a gente tem que construir, seja qual esse modelo, acho que tem que levar todos esses conceitos. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigado. Karen, por favor, obrigada. Vou pedir só para passar a apresentação, porque eu trouxe as soluções de consulta, a evolução das soluções de consulta, para a gente discutir, vis-à-vis o que ficou decidido no judiciário, porque a gente vai ver que, ao final e ao cabo, eu estou concluindo que a gente não tem muita contradição. A gente vai ter uma questão de apropriação de valor, efetivamente, sobre o que é o que...
E aí eu vou, já de plano, defender que eu acho que a solução vai por duas vertentes. Uma é para o lado da empresa, onde, por uma questão até de segurança para ela vai ter que dividir os contratos mesmo. Ou seja, naqueles contratos híbridos, essas atividades elas precisam estar precificadas, porque, na maior parte das vezes, elas não estão precificadas, nem quando se tem licitação, onde se exige o preço é globalizado. Então, a gente precisa ter essas atividades precificadas. Então, o fisco não tem como fazer, a gente não tem como defender perante o Banco Central numa remessa, numa não retenção. Essa atividade precisa estar precificada, a nota precisa ser individualizada por natureza de receita, e aí eu acho que a gente vai encontrar uma harmonia entre as decisões do Poder Judiciário e as soluções de consulta. Elas se contradizem, e aí até peço desculpas à Receita, mas é que eu até fiquei espantada, porque dentro de uma mesma região fiscal, a gente tem soluções de consultas divergentes no espaço de 2 meses. Tá? Mas agora eu acho que com a história da COSIT e da consulta ser vinculante, aí a gente resolve o problema, e aí a gente tem uma definição melhor e que facilita o procedimento da fiscalização. De plano também, eu acho que, e aí já colocando meu posicionamento da Atavênia, eu realmente entendo que o Poder Judiciário não pode ter a tarefa de criar incidência onde não existe, por uma razão simples. Essa é uma obrigação que é imposta, não é uma obrigação que é decidida, não é um contrato interpartes, não estamos fazendo isso de livre e espontânea vontade. Como ela é impositiva na formação do meu preço, eu preciso ter um mínimo de segurança jurídica. Se eu não fizer isto, e se o judiciário não respeitar isto, a gente tem um problema seríssimo de perder a competitividade numa atividade totalmente globalizada. Eu preciso ter um mínimo competitividade. Não importa quanto eu vou pagar. Então, eu tenho que ter competitividade, tanto numa tributação razoável comparada a essa atividade no mundo, já que, sinceramente, eu não preciso estar aqui para exercer essa atividade. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, mas eu quero estar aqui. E a gente quer que a empresa esteja aqui, até para o fisco poder cobrar o imposto sobre a renda. Porque, se ela não estiver aqui e o serviço estiver lá na fonte, não cobra nunca o imposto sobre a renda. Então, eu quero que a empresa esteja aqui. Para que seja qual for o tratado, ele vai prevalecer a arrecadação no local da fonte de produção. Então, eu quero que a empresa esteja aqui. Para eu querer que a empresa esteja aqui, eu tenho 2 vertentes. Uma, ela precisa saber quanto ela vai pagar, porque senão ela não consegue formar preço. Ponto. Eu não posso retroagir no tempo. E é por isso que eu acho que o judiciário tem a liberdade do quê? O judiciário tem a liberdade de enquadrar algo naquilo que já está legalmente previsto, dentro de uma razoabilidade. Então, ele não cria tributação. Ele diz, esse enquadramento está aqui. Desde que, ao mudar uma jurisprudência firmada ou alterar o posicionamento antes exarado por solução de consulta, e aí, mesmo antes da COSIT, porque é uma questão de moralidade administrativa, eu vou lá e digo, isto se aplica prospectivamente, isso não pode se aplicar retroativamente. Eu, por exemplo, acho que certas atividades, veiculação de publicidade, sempre esteve sob a ótica do município. Toda vez que eu não uso infraestrutura, ela nunca esteve na ótica do Estado, ela sempre esteve na ótica do município. Mas eu acho que o município só pode cobrar a partir do momento em que ele diz que ele ia cobrar, porque antes ele dizia que ele não ia cobrar. Então, como ele diz expressamente que ele não ia cobrar, ele não pode retroagir. É moralidade. Dali para frente, ele deve cobrar. Eu acho até errado que ele não tenha trabalhado para isso não estar na lei complementar antes, que teria ajudado a dirimir conflito de competência. Então, eu só queria deixar isso claro antes de começar a apresentação, porque a gente vai ver que a gente tem aí uma certa bagunça se formando. Então, assim, só que é um mero histórico, e ali tem um quadrinho que é legal, que é a questão do tempo, né? Quando eu tinha lá no início toda a questão de mainframe, minicomputador, o laptop, a gente estava muito focado em circulação de mercadoria. Quando a gente está focado em circulação de mercadoria, não existe muita dúvida sobre a tributação, a gente não tinha todo esse conflito, a gente tinha uma briga sobre vamos desonerar ou não. Mas a gente não tinha uma briga sobre o que é tributável e o que não é. Isso começa lá da década de 90 para frente, quando vem a internet. E aí, só lembrando, a gente tinha
toda essa infraestrutura comunicacional tributada pela União, o que era o melhor dos mundos, porque não dava confusão. A União vai lá, transfere essa tributação de infraestrutura comunicacional para o Estado. Então, o Estado recebeu a competência para tributar o quê? Comunicação em termos de infraestrutura. É o meu telefone, é a TV a cabo. E aí eu diria... Não posso falar isso em voz muito alta, mas a internet banda larga, eu tenho a infraestrutura comunicacional. Mas, veja, isso não engloba SVA, isso não pode englobar todas as demais comunicações, chegar ao nível de um outdoor da vida. Tá? Então, aí começa a confusão, e a confusão vai entre ICMS e ISS. Depois da década de 2000, do meio da década de 2000 até 2010 e para frente, a gente começa a ter esses serviços. E aí a confusão se instala completamente. Hoje a gente tem esses serviços em termos de aplicativos previstos tanto na lei complementar, que dirime conflitos de competência, diz é serviço, e é serviço mesmo, e eu acho que a lei complementar ela sobrepõe ao convênio, porque o convênio é dos Estados, a lei complementar de âmbito nacional, o convênio também, mas a lei complementar está lá para dirimir conflitos de competência entre entes. O convênio está para resolver o problema entre Estados. Portanto, a lei complementar, no meu ponto de vista, deve prevalecer ISS que é devido sobre esses serviços enquanto serviços. Tá? E aí, vamos direto para a gente pensar nas soluções de consulta, vamos direto olhar. Então, a gente tem o IaaS, o PaaS e o SaaS. Quando a gente pensa em infraestrutura as a service, não tenho muita dúvida de que eu não tenho um mix de coisas. Eu só tenho serviço. Porque eu estou usando a infraestrutura de alguém para a minha própria infraestrutura. Eu, Karen, uso o meu escritório para fornecer o serviço de advocacia. Ali é o prestador de serviço, ele usa a sua própria infraestrutura para fazer, por exemplo, um sistema de back-office, para fazer um sistema de data center. Portanto, não tem dúvida de que é exclusivamente serviço, como serviço deve ser tributado a infraestrutura as a service. Quando eu falo de platform as a service, eu já tenho dúvida. Né? Depende muito da operação. Então, vamos pensar no ISU, que é aquele que vai armazenando revista. A gente entra, compra a revista super barato, a revista que a gente quiser e tal. Estou falando rápido para dar tempo. A gente tem lá um monte de revista e baixa todas aquelas revistas, é super mais barato. Né? É ótimo. E aí, é verdade, é muito mais barato. E aí você tem todas as revistas. Eu tenho várias relações jurídicas lá. Quem proveu isso para a editora que vai usar ele para baixar a revista, ele está dando uma plataforma as a service. E aí, se a plataforma não é própria, ele está cedendo essa plataforma, me parece que, vamos supor, se essa plataforma, se eu estiver pagando para o exterior, vou ter que reter na fonte. Veja, esse é um problema de todas as empresas, não é um problema da Unisys, não é um problema da Microsoft, é um problema de uma indústria de caminhão, porque ela vai tomar serviço, gente. Então, assim, a gente recebe essas consultas das empresas o tempo inteiro, porque, no final da conta, pela não retenção do imposto de renda na fonte, quem vai pagar vai ser a empresa. Então, assim, que tomou o serviço e não o prestador. Então, a gente tem, no caso de plataformas as a service, eu vou ter a situação onde eu vou, de fato, tomar só um serviço e eu vou ter a situação onde eu vou adquirir também uma licença de uso. No Force.com, por exemplo, que eu dou exemplo lá, eu tô comprando aquilo como um desenvolvedor do aplicativo. Então, eu vou pegar aquilo para melhorar um aplicativo meu. Portanto, muito provavelmente, eu não vou tomar serviço nenhum. Quase. Eu vou adquirir a licença para pegar aquele platform, para pegar aquele app e eu mesma vou desenvolver outro app. Então, veja que isso tem que estar muito bem discriminado no contrato. Né? Aí, o software as a service, ele é, por si só, única e exclusivamente uma prestação de serviço. Nada obstante, para eu fazer o software as a service, eu posso ter que usar um aplicativo do qual eu só vou ter a licença de uso. Como eu vou precificar isso? É critério subjetivo. A gente não vai conseguir definir. E aí vai ser um trabalhão, seja para a Receita Federal, seja para Estado, seja para município, dizer qual é esse serviço. Daquilo que eu vejo entre as empresas do setor, esses serviços são disparatados. Uma cobra mais licença, outra
é mais conservadora, digamos assim, tributa mais o que é serviço. Então, isto, eu diria, a gente... Dica para a Receita Federal, eu diria, a gente iria mais ou menos como um preço independente comparado. Tá? É quase uma avaliação por preço independente comparado. Eu deveria ter um critério. E aí, como estou falando de importação a bem da verdade, eu poderia seguir uma metodologia de um preço independente comparado, seja para o Estado, seja para o município, para definir mais ou menos a precificação disso, porque ela é um disparate entre as empresas do setor. O problema é que cada um tem um valor. Então, a gente também não consegue muito, porque tem uma diferença muito grande. Eu lembro uma vez, quando eu estava julgando um caso de PIC, que a Receita usou o PIC, e ela comparou um produto que estava vindo da China com um produto que era feito na Alemanha. E aí o advogado falou, gente, desculpa, dá para você comparar o produto que está vindo da China com o produto que está vindo da Alemanha? Não dá. E, obviamente, o contribuinte ganhou, porque estava comparando incomparável em termos de custos de mão de obra, etc. Então, é uma situação que, de fato, é muito difícil essa precificação. Muito bem, em termos de carga tributária, a gente tem lá, né, em termos nacionais, a gente vai ter o PIS, COFINS, a CID, IRPJ, CSLL e o imposto de renda retido na fonte a depender. Né? E aí, tudo isso vai depender da classificação que eu dou também, até por todas as entregas eletrônicas que eu faço, eu tenho que ter uma certa coerência na classificação. Eu vou ter a questão de bem ou de serviço para o efeito de ICMS e ISS. Mas essa qualificação, e aí até quando a gente fala em termos internacionais, que é onde essa diferença vai ter vai aparecer mais, eu tenho que considerar os tratados internacionais. Ainda que o Brasil não seja membro da OCDE, como ele assina o contrato internacional, um tratado internacional, ele tem que se submeter à forma de interpretação desses tratados internacionais. Isso eu defendo com unhas e dentes, acho que ninguém não defende isso. Né? E aí a gente tem, inclusive, o STJ dizendo da preponderância dos tratados internacionais, inclusive quanto à sua interpretação. E aí, quando a gente olha as informações da OCDE, os pronunciamentos da OCDE sobre a interpretação de cloud computing, eles dizem claramente, ou seja, a gente está falando de cloud computing, eles têm uma manifestação sobre interpretação dos tratados internacionais em cloud computing. E aí ele diz o seguinte: faça a apropriação proporcional para a caracterização da receita. Você só coloca a receita por atividade preponderante, então poderia colocar licença de uso, ou poderia colocar tudo como PaaS, ou tudo como SaaS, se, e aí ele diz, by far for preponderante essa atividade. Significa, gente, tem que ser muito preponderante. Não sendo muito preponderante, eu preciso fazer uma apropriação, diz a OCDE, razoavelmente proporcional da atividade. E ele fala isso para discutir justamente o quê? Para discutir justamente o artigo 7º, que é lucro, e artigo 12, que é royalties. Nos tratados internacionais, via de regra, tanto o lucro quanto o royalty, você tem a prevalência da tributação para o estado de fonte. Mas, no Brasil, quando a gente fala em CID, os nossos tratados internacionais, eles excepcionam. Eles dizem que, no caso de royalties, não vai prevalecer a fonte de produção, vai prevalecer aqui a tributação aqui no Brasil. E aí, então, veja só, se for royalty ou se for serviço, eu vou ter a retenção na fonte. E ainda vou ter CID. Vou ter as duas coisas, eu estou falando de 15 mais 10, eu estou falando de 25%, pelo menos, a mais nessa tributação. Com exceção dos países, eu até anotei, que não tem a equiparação de serviços técnicos a royalties. E aí a gente tem Áustria, Finlândia, França, Japão, Suécia. Esses países, eles não têm a equiparação. Portanto, para esses países, eu diria, deveríamos conseguir enviar sem a retenção na fonte, sem CID, porque não seria a royalty, seria meramente um serviço técnico.
Você tem o 14, que eu acho absurdo aplicar, porque aí, me desculpa, o ADI pode falar o que ele quiser, mas aí tem um monte de liminar a roda do TRF, que é a profissão regulamentada, Serviço técnico é serviço técnico, né? Então, eu discordo, mas é... Então, aí a gente tem aqui as decisões, né? Então, lá no passado, a gente está falando de 1998, veja que a gente tem um recurso extraordinário decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que ele faz uma diferença entre o software de prateleira e a licença de uso. Gente, desculpa, hoje, salvo o melhor juízo, licença de uso é para software de prateleira. Licença de uso é para aquele software que eu vou reproduzir. Porque se eu fizer customização, ou se eu trabalhar sobre ele, vai virar um SaaS. Então, a licença de uso hoje é para isso. Mas, naquela época, veja, a gente estava patinando nisso. Então, o Supremo falou, se for software de prateleira, tiver meio físico, CDzinho, que eu compro na FENAC, esse aí é ICMS. Se for licença de uso, não tem ICMS. Aí eu faço essa flechinha porque, justamente com o passar do tempo, em 2010, a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade e, portanto, efeito erga omnes de aplicação até hoje, e eu acho que isso aqui não está superado. Ela diz o seguinte, ele só tem que ser adequado, mas ele não está superado. Essa ADI ela pode sofrer um distinguish, mas ela não tem uma superação. Então, eu tenho esse download, o software de download, porque ele está falando, não existe mais meio físico, vamos se adequar à realidade, é isso que disse o Supremo. Então, esse software de download, ele é mercadoria, ponto. E aí eu vou dizer, ele pode ser, na linha do que o Pedro disse, nada, eu não preciso ter, eu posso ter um bem como objeto de mercancia, então eu acho que ele fica sim sujeito ao ICMS, aonde eu tenho distinguish também com o passar do tempo, porque isso aqui foi julgado em 2010, a discussão foi lá de trás. O distinguish vai ser quando eu tiver um valor adicionado àquilo, eu tenho só o serviço, o software as a service. Me parece que essa ADI ela acaba sendo aplicada pela Receita. Então, vamos olhar a evolução das soluções de consulta. Eu começo a pegar a solução de consulta de 99. Então, veja, a primeira está dizendo que licença de uso é royalty, é serviço e é refonte. A segunda também, na mesma linha. A terceira fala de licença de uso, suporte técnico, é royalty, é serviço. O suporte técnico não é royalty, mas é serviço. Ambas e é refonte. Aí a gente vai lá para frente, eu já estou em 2005 agora, antes da ADI. Aí eu estou em 2005, antes da ADI, continua. IR fonte, royalties. A segunda, ela faz uma distinção, porque daí eu já tinha aquela previsão do ICMS. Então, ela fala, larga escala, uniforme, é bem, não é serviço, não tem IR fonte. A licença, veja que ela está indo na primeira decisão da RE. A licença ela tem IR fonte, porque ela separa o que é licença do que é larga escala, o que hoje é o contrário, hoje é tudo junto. Aí eu tenho uma terceira em dezembro que também vai nesse mesmo sentido, em dezembro de 2006. Aí vamos para 2009. 2009 já tinha iniciado essa discussão, então já começa a observar todo uma ratio diferente. Então, ele diz, a licença é sem PIS e COFINS e importação. É a primeira que fala, licença sem PIS e COFINS e importação, ela é de ISIT. Os serviços correlatos são serviços, eles têm PIS e COFINS e importação. Aí eu tenho uma de ISIT de julho de 2010, que é depois da ADI, que é essa consulta do meio, ela já vem e fala, software por download, que é uniforme e se repete, é bem, eu não tenho IR fonte. E aí eu digo, me parece que o município, esse conceito, ele vai ter que respeitar. Né? Ele pode discutir se o cara precificou direito, mas esse conceito ele vai ter que respeitar. Até porque essa classificação do produto
é de competência da União, até para dirimir conflitos. A União classifica isso. Aí ele vem em novembro de 2010, veja que é a mesma região fiscal, gente, a 10ª região fiscal. E ele se contradiz, ele diz que serviço tem retenção. Depois da publicação da ADI, 2 consultas, objeto idêntico, decisões diferentes da mesma região fiscal num prazo de 2 meses. Cabeça de auditor e de juiz. É ótimo essa parceria. É? Advogado também diverte. Advogado também diverte. Fala uma coisa, defende o outro. Aí, vamos lá. Aí a gente tem a solução de consulta de fevereiro de 2011, que também ela parte do pressuposto que é licença, e ela diz, tem PIS e COFINS na importação. E aí a gente tem a outra, da mesma região fiscal, agora a 8ª região fiscal, que diz, os serviços conexos, eles são serviços, eles têm PIS e COFINS em importação. A licença não tem PIS e COFINS em importação. Aí a gente vai para maio de 2016, que está tratando de um SaaS puro e simples, tá, gente? Que é gestão de relacionamento com o cliente. Né? Que chega a ser até aquele Business and Profits Out Service, que é a administração de real estate para os bancos, etc., que é uma terceirização do serviço mesmo. Então, aqui é serviço puro, aí ele fala, não, serviço puro, isso aqui tem R-fonte, tem CID, etc. Muito bem, aí a gente tem a solução COSIT de agosto de 2016, que ela fala o seguinte, aquela que tem uso geral e uniforme não tem retenção na fonte. Se você tiver uma customização que não seja simplesmente uma atualização daquilo que já é pré-existente, mas que seja um acréscimo de utilidade, aí você tem uma prestação de serviço e aí você tem IR-fonte totalmente certa. Essa consulta está totalmente certa. Essa consulta é COSIT, essa consulta vincula. Tá? Então, essa consulta, para mim, ela não diverge do posicionamento nem da ADI, nem do TRF, nem do STJ, que a gente vai falar agora. Ela está separando as coisas. Ela está dizendo isso aqui. Ó, isso aqui não caracteriza serviço quando ele é reproduzido de forma uniforme e constante. Ponto. Isto aqui é bem, é pagamento por bem, uso geral, não vai ter IR-fonte nem CID. Se você fizer algo que não seja uma mera atualização do que já é pré-existente, incorporar algo novo, isto é sujeito a IR-fonte e CID. Essa é vinculante. Aí eu tenho uma outra vinculante que parece que é contrária, que é a de baixo, mas não é contrária. Ela está tratando de uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí isso é muito cuidado para quem é do setor mesmo, não para quem toma o serviço, mas para quem é do setor. Está dizendo o seguinte, você é do setor, quando você trouxer importar uma licença de uso para revender ou sublicenciar, nessa importação você vai estar classificado como royalties, porque como você vai estar replicando, você está importando a título de royalties. Então, nessa situação, você vai ter IR-fonte e CID. Tá? Então, aqui para efeito específico de importação. E aí, a gente tem, por fim, uma outra vinculante que está tratando, por isso que eu não acho que ela é contrária à anterior, né? Porque, num primeiro momento, parece que elas estão se contradizendo. Elas não estão. No passado, sim. Quando isso foi para a COSIT e uniformizou o posicionamento, depois do pronunciamento do judiciário, me parece que só uniformizado, sim. Aí vem uma que está dizendo que tem R-fonte e CID. Mas quando? Quando for software as a service. Então, ela está dizendo, o contribuinte, diga se o seu... se o que você está fazendo é trazendo algo que é de uso geral, uniforme, e não, ainda que ele possa ser, ela diz, hein, ainda que ele seja customizável. É isso que a gente tem que dizer para o município quando a gente for fiscalizado, né? Ainda que ele seja... Não vai adiantar, não. A gente briga, eu e o Alberto, mas a gente se dá bem, eu respeito bastante, né, Alberto? Aí, eu só brigo quando ele quer retroagir, o resto eu não brigo com ele. Você concorda, né? Não te obedecem, né, Alberto? Né, que eu tive uma fiscalização recentemente num cliente que eles foram... a orientação é de retroagir, né? E aí, na questão da publicidade.
Eu falei, cara, pelo amor de Deus, esse coitado estava brigando com o Estado, está cheio de autuação, 25% de comunicação no Estado, e você, prefeitura, está vindo aqui cobrar para trás, é isso mesmo? Aí, não, mas aí, onde eu tinha parado aqui? Não, então, aqui, se não for, se você tiver um acréscimo de utilidade ou uma prestação de serviço, que é o Software as a Service, que é o caso clássico, a administração de e-mails, e a gente pode chegar numa prestação muito mais sofisticada, que os bancos usam para terceirização de administração de real estate, por exemplo. Né? Aí, sim, você vai ter. Bom, gente, aí a questão aqui, eu já vou pular, porque senão não vai dar tempo. A questão aqui, veja que a gente apurando a carga, se eu estiver falando de serviço, eu vou ter, primeiro, o IR-fonte CID, 25%. Aí, a depender do meu serviço, eu vou ter de 2% a 5%, vou ter o IOF e PIS e COFINS na importação. Veja que esse PIS e COFINS eu calculei a alíquota efetiva, por isso que ele está com asterisco. Não sei se meu cálculo está certo, não. Tá, mas conceitualmente ele está. A soma eu já não sei. Mas aí eu, sinceramente, não sei, mas conceitualmente ele está certo. Aí o PIS e COFINS de importação ele está com a alíquota efetiva, não com a alíquota nominal. E aí, por quê? Porque a gente ainda não tem nenhuma decisão do Supremo tirando o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, ou dele na base dele mesmo, e que eu acredito, sinceramente, que a discussão é um pouquinho diferente. Né? O ICMS é um repasse e o ISS não. Apesar de que tudo é repassado por preço, mas, a chegar nisso, eu tiraria o IR da base do PIS e COFINS, tiraria tudo. Né? Então, não me parece que a situação seja a mesma, não me parece que eu tenha a mesma possibilidade de êxito nessa discussão. Então, eu estou colocando aí o custo do ISS na base de cálculo de PIS e COFINS. Se for mercadoria, esses 18% pode ser alterado, porque, se estiver dentro daquela previsão do Estado que veio via convênio de base de cálculo reduzida a tal ponto que a alíquota efetiva seja 5%, eu tenho 5% lá. Mas eu diria que eu deveria somar o ISS ao ICMS, que, ao final e ao cabo, serei cobrado pelos dois. Né? Ou a gente diz, e aí ele, coitado, não conseguirá fiscalizar, e a gente fala para o cliente o seguinte: como você vai ser cobrado pelos dois, não paga nenhum. Porque, de todo jeito, você vai ser cobrado. Paga o federal, porque entre Estado e município espera que alguém vai te cobrar. Aqui está a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do plano de saúde. O que é importante nela? Ele diz: a Suprema Corte, ao permitir a incidência do ISS nas operações de leasing financeiro e leaseback, desvinculou o conceito de serviço da obrigação de fazer. Na verdade, eu sempre entendi que, em todos esses contratos, existia um fazer por trás. Quando eu tenho uma locadora de veículos, desculpa, eu tenho toda uma prestação de serviço por trás para que aquele veículo possa ser locado para você. Né? Mas eu acho até que nem seria essa a questão. Seria a questão de que eu tenho uma caracterização de uma obrigação de fazer sempre por trás disso, quando não se tratar de uma venda de mercadoria. E aí ele diz: não existe um vácuo tributário, não pode restar incólume a qualquer tributo. E aí ele diz mais: prevalece a lei complementar. É por isso que eu digo, aquilo que está na lei complementar, e vamos lembrar que o novo Código de Processo Civil, ele diz que as razões de decidir são vinculantes. E aqui eu tenho como razão de decidir o fato de que agora o Alberto vai gostar. Então, mas aqui eu tenho a razão de decidir, dizendo que o raciocínio é de que prevalece o quanto disposto na lei complementar, por conta do artigo 156.3 da Constituição da República. Se é isso, o que está lá na lei complementar, é, de fato, serviço, desde que eu não esteja enquadrado naquilo que é uniforme de uso geral, que já tem o ADI, mais do que qualquer outra coisa. E aqui eu tenho uma atecnia nessa decisão que muito me preocupou. Já acabei, Tati, do TRF da Terceira Região. Essa decisão, ela diz software, porque ela foi muito específica, né? Então ela diz: software e programas de computação são direito autoral, é considerado um bem móvel. Ela vai no primeiro RE decidido pelo Supremo.
É um bem imóvel, só que aqui não é para decidir entre ICMS e ISS. Ela diz tem PIS e COFINS e importação. Veja que esse bem imóvel é naquela situação de não ter serviço, de não ter valor adicionado a ele. Ela não faz essa distinção, muito pelo contrário. Ela diz independentemente da natureza. Aí tem um erro grotesco aqui, porque, desculpa, a hora que ela põe independentemente da natureza, ela está contrária à decisão do próprio Supremo Tribunal Federal na DI. E ela depois vem e fala, esse PIS e COFINS de importação tem que ser sobre valor aduaneiro por força do outro decidido pelo STF, que está na aplicação do 543B, ou seja, repetitivo. Eu não tenho valor aduaneiro. Se é bem, se é serviço, eu consigo cobrar PIS e COFINS de importação. Mas, se é bem, eu vou cobrar como PIS e COFINS de importação. Como o judiciário não pode criar incidência onde não tem, PIS e COFINS de importação é o valor do desembaraço aduaneiro. Tem desembaraço aduaneiro? Eu não tenho como cobrar PIS e COFINS de importação. Nem sei por que a Fazenda defendeu que é bem, porque, se ela tivesse defendido que é serviço, ela tem PIS e COFINS de importação. A hora que ele fala que é bem, eu não tenho base de cálculo, porque não tenho valor aduaneiro. Então, essa decisão me preocupa pelo teor dela. É a única que eu acho que sai da curva por não fazer a distinção e por achar que eu posso ter PIS e COFINS de importação sob uma base de cálculo que não existe. Então, essas são minhas considerações. Obrigada, Tati. Muito obrigada de novo pelo convite. Muito obrigada pela ótima apresentação. Eu passo a palavra agora imediatamente ao doutor Fernando Mendes, que vai fazer algumas considerações, e aí a gente abre para o debate. Eu gostaria de convidar para falar as pessoas que não falaram ainda, né? O Rafael, da Oracle, a Regina, da Nextel, a Cristiane, que também está aqui presente, e aí a gente fecha mais essa manhã de debates. Obrigada. Obrigado. Eu vou fazer breves observações. A Receita Federal autuou, a Procuradoria defendeu o auto e a defesa fez a impugnação. Vou tentar decidir aqui. Mas, na verdade, eu não vou tratar de questões técnicas, que foram muito bem expostas aí pelos colegas, a norma aposta, né? E o que é mais importante, que é a norma pressuposta, né? Como cada um lê aquilo que está escrito, né? Nós temos um texto. E essa é a preocupação, e por isso eu vou voltar nesse tema, a questão da segurança jurídica, né? Nós precisamos trabalhar, achar um caminho para que isso, de alguma maneira, tenha um mínimo de previsibilidade. Essas contradições que foram apontadas em relação à Receita é uma coisa que tem que ser repensada, né? Gustavo, né? Até brincou. Cabeça de auditor e de juiz é imprevisível. Mas, veja, aí não é uma crítica pontual, mas é uma crítica de sistemática. Como é que o agente do Estado pode ter, ao expressar uma vontade de um poder, visões diferentes e dentro do que é interpretado como uma independência funcional? Eu fui juiz de execução fiscal durante um bom tempo. A Rita, a gente trabalhou muito, discutiu alguns temas. E era uma situação muito complicada para o juiz, dentro de uma mesma vara, a Procuradoria se manifestar de maneira oposta em relação a processos que são idênticos, né? A questão da independência funcional, e aí, com o devido respeito, eu acho que isso tem que ser reavaliado, né? O judiciário tem o quê? O judiciário é um membro de poder. Ele vai poder dar uma decisão dentro de um sistema próprio de reforma, de revisão de decisão, até que o Supremo Tribunal Federal, errando ou acertando, fixe uma interpretação da norma. Quer dizer, do texto, ele constrói a norma. Agora, dentro da própria administração, essa insegurança, ela não é concebível, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que reavaliar, né? Até que ponto a administração não tem que ter uma orientação única, de maneira que cada auditor ou cada procurador possa interpretar a norma, e aí, independente dos motivos pelos quais isso são feitos, mas que levem a uma resposta divergente. Isso não esse é um ponto que a gente tem que avaliar, e nisso o judiciário tem a sua parcela de responsabilidade, quando também, e como a Karen apontou, isso é um modelo novo. Nós temos agora que começar a trabalhar num sistema de precedentes muito mais estabilizados, que não pode o Supremo Tribunal Federal, na verdade, não ter uma posição, ter 11 posições
Cada ministro vota de uma maneira e, ao final, todo mundo tem que ficar tentando interpretar, mas o que o Supremo quis dizer, né? Então, é uma crítica que o Judiciário tem que reconhecer, tem que reavaliar isso. Agora, dentro do Judiciário, ainda pode-se presumir, né, uma certa lógica nessa questão da construção da norma e uma divergência entre instâncias e uma divergência que vai ser sanada num ponto final pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, na administração, é uma coisa que a gente tem que reavaliar e tem que criticar, com o devido respeito aqui dos colegas da Receita e da Procuradoria, tem que haver alguma orientação em relação a determinado posicionamento. Porque, se cada um se posicionar da maneira que ele quiser criar a própria norma, nós criamos esse sistema de insegurança completa e não se caminha, não se avança nesse cenário. Essa solução, até que o colega lá da IBM comentou, é uma solução que poderia ser debatida de maneira institucional entre os entes federativos, porque se coloca essa última observação. Os advogados têm que aconselhar o cliente que ninguém recolha nada, porque todo mundo vai cobrar algum tempo, né? Ou vai cobrar, ainda pior, com efeitos retroativos. Então, a administração ela tem que presumir um mínimo de boa-fé, um mínimo de moralidade, mas se não fica essa guerra do salve-se quem puder. Então, é isso que eu acho que a gente tem que passar a discutir de maneira mais sistemática, né? Vamos tentar... Porque aqui, veja, posso defender diversas interpretações, concordar, não concordar, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca, né? Algum dia o Supremo vai dizer, olha, é assim, não é assado, mas isso, amanhã muda o ministro, isso aí volta a ser discutido e a gente fica, na verdade, patinando. Então, a observação que eu queria fazer é nesse sentido. Eu acho que esse debate é importante, mas a gente tem que pensar para caminhar para uma solução de harmonia, porque dentro da leitura da norma, perfeitamente, né? Nós aqui vivemos disso. Tem um lado bom, né? Se não tivesse isso, também não teria tanta gente debatendo, né? Mas do ponto de vista da empresa, do ponto de vista da economia do país, do ponto de vista da segurança jurídica, né? Reconhecendo a necessidade do próprio judiciário fazer a meia-culpa, mas é necessário também que o Estado, e aí que digo o Estado como administração, também tenha essa postura, porque não dá para ganhar sempre, né? Ou como o Estado está recebendo. No partilhamento dessas receitas, de alguma maneira, vai haver uma compensação. Mas o Estado acaba criando a própria condição que a empresa é obrigada a não recolher para ninguém, porque não sabe para quem vai pagar e que todo mundo vai cobrar posteriormente. Então, essa solução é a solução que mais mal faz dentro de um sistema que pretende ser, né, atrativo, que as empresas possam vir trabalhar. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar. Obrigado. Bom, então vamos agora rapidamente para os debates. A gente tem muito pouco tempo. Eu passo imediatamente a palavra à Monique, ela também é da Brascom, né? Também, e também de empresa. Então, e aí assim a gente começa e aí eu vou anotando as inscrições, tá bom? Bem, eu gostaria de fazer só uma observação, na verdade, é uma evidenciação do que o doutor Fernando falou na sua palestra inicial, né? Nós vivemos num surrealismo tributário. Se tivesse mais um aqui do Estado, a gente teria outra percepção em relação ao software. Então, assim, e partindo da lei complementar, a lei complementar colocou ali como serviço não só o programa de computador, mas como seu licenciamento ou cessão de direito de uso. E, em algum momento, eu dou uma interpretação de mercadoria para que outro tributo seja ali aplicável. E, em outro momento, o mesmo ente tributante federal me fala, não, isso não é serviço de TI. Por isso, o PIS/COFINS não é o cumulativo, e sim o não cumulativo numa carga mais agressiva. Então, a gente vê que realmente não há uma unanimidade quanto ao conceito de software, seja ele as a service, seja o programa de computador que a gente distribui em larga escala, e isso nos gera uma insegurança fática. As empresas não sabem como precificar, porque elas não sabem como vão ser cobradas. Mas um prejuízo é iminente. O prejuízo é iminente. Quando vem a fiscalização, nós, empresa, temos que tirar das nossas margens, temos que reduzir empregos, nós temos que nos moldar àquela nova interpretação. E, muitas das vezes, quando traz essa nova interpretação, nós conseguimos nos estabelecer novamente, vem outra. E novamente, detona com a nossa percepção tributária e com as nossas margens. Então, é a galinha dos ovos de ouro que foi colocada aqui, porque é quem gera a receita, é quem
movimenta o país, e a atratividade a atratividade do Brasil ela passa a ser menor, porque nós vivemos num caos. Então, é muito interessante esse debate justamente por isso. Nós precisamos debater não somente o futuro, mas como fazer do nosso presente melhor em matéria tributária. E o fórum é muito pertinente nesse sentido. Agora, quem vai falar, continua dando, é a Lissa, né, do Pinheiro Neto, depois passo a palavra para o Rafael da Oracle, e aí a Gisele, que trabalha bem próxima a gente nesse grupo de pesquisa, também quer fazer uma consideração. Eu acho que só continuando na linha que você estava falando, todo esse surrealismo tributário que a gente vive acaba por ser a causa de você não ter essas empresas estabelecidas no Brasil. Porque quem vai querer estabelecer a empresa aqui, se ela pode estar em qualquer lugar do mundo, justamente pela mobilidade que essa atividade tem, se tem toda essa insegurança jurídica. Então, a gente não vai conseguir fazer esse mercado crescer. Aqui, a gente está tratando de software as a service, mas a gente tem um monte de outras atividades que acabam ficando... que o Brasil acaba não sendo interessante. E é um mercado gigante. Entendeu? A gente tem o quarto maior mercado de games do mundo, de jogadores. Então, e, ao mesmo tempo, você não tem essas empresas aqui. Por que elas não estão aqui? E para tributar essas empresas... Não estão. Não, então. Mas esse que é o ponto. A venda... Não, elas não querem vir. Eles fazem as vendas de fora, deixam o desenvolvimento lá fora, deixam as bases lá fora. Os conceitos que você tem no regulamento de imposto de renda para a tributação de imposto de renda no Brasil também estão previstas lá, que é o doing business. Você não pode aplicar o tratado internacional em situações que você não tem aplicação do tratado também. Então, a gente está falando de um conceito de estabelecimento permanente da OCDE que nem sempre vai ser aplicável nessas transações. Então, de novo, acho que requer um esforço conjunto de todo mundo, e eu entendo que isso vai trazer sacrifícios por parte dos outros entes tributantes, porque, uma vez que a gente definiu que esses conceitos são definidores de receita para o Estado, para o município, para a União, e se a gente tem que reorganizar esses conceitos para conseguir abranger essa atividade de uma forma tranquila e previsível, a gente vai acabar mexendo no bolso de todo mundo um pouco para reorganizar isso. Então, acho que não vai vir sem sofrimento, sem muita discussão, mas eu acho que, para a gente trazer esse mercado para cá, e tem muita gente querendo vir para cá, porque é um mercado gigante, a gente precisa de um pouco mais de compreensão dos entes para se organizar essa tributação. Rafael, por favor. Já agradeço a sua presença também. Obrigado. Queria agradecer o convite. Eu acho que foi muito bom o evento. Eu tenho algumas ponderações aqui que não necessariamente estão atreladas a esse painel, mas acho um pouquinho de tudo que a gente ouviu hoje. Apesar de eu entender que a gente precisa fazer um esforço muito... Realmente é uma tecnologia nova. Assim, eu me preocupa um pouco quando a gente reduz demais a análise para falar de SaaS, de PaaS e de IaaS, porque tem muita coisa acontecendo ali. Não tem só serviço, não tem... Tem um pouquinho de locação de espaço, sim, no data center. Quando eu monto o meu data center, eu penso nisso. Quanto de espaço eu preciso? E quando eu vou modelar isso, eu preciso saber quanto de espaço os meus clientes vão querer. Então, espaço físico em servidor é importante. Mas é verdade, não tem só locação de espaço físico, porque eu tenho que ter conformidade desse espaço físico com algumas normas, eu tenho que ter segurança, eu tenho muita coisa. Então, eu não sei também se, em modelos diferentes, eu posso fazer IaaS na minha estrutura, eu posso usar a estrutura de outro para ter mais escalabilidade, eu posso fazer um SaaS na estrutura do cliente, eu posso fazer SaaS na minha estrutura. Então, acho que a gente precisa, talvez, fazer algumas depurações, nem que seja só pelo esforço intelectual, para ter certeza de que, quando a gente fizer essa depuração e essa diferenciação, a conclusão continua sendo a mesma, mas talvez descer um pouquinho mais. Então, essa é a primeira ponderação. A segunda ponderação, assim, eu ouvi alguns conceitos hoje que eu consigo entender, assim,
pelo lado de quem já trabalhou ou trabalha na administração tributária, de flexibilidade, plasticidade, de norma legal, que reja, de regência de incidência de tributo. Isso, no Brasil, assim, para mim, o estômago grita na hora insegurança jurídica, né? Qual é a plasticidade? É a do próximo prefeito? É a do próximo governador? É da próxima administração federal que vier? É plasticidade demais também. Então, a gente precisa ter um pouquinho, ter bastante previsibilidade, sim. Se a gente tiver que sacrificar um pouquinho de esforço intelectual para cada mudança a gente chegar a um novo consenso, eu acho que isso, para o ambiente de negócios, ainda é mais valioso do que a plasticidade, embora talvez a plasticidade seja mais importante para o ente tributante, talvez. Isso também foi uma reflexão que eu fiz durante o que a gente ouviu hoje. Outra, em algum momento, isso não foi falado, mas acho que apareceu na apresentação do Thiago e me fez pensar também, que é voltando no conceito original de software que ainda está por aí, de sendo uma criação do espírito. E aí eu fico me perguntando até quando. Quando que a gente não vai começar a ter um PaaS que o desenvolvedor usa um software com inteligência artificial que faça o desenvolvimento de um novo software? E aí, assim, quem está prestando serviço agora, né? Assim, é uma obrigação de fazer ainda? Não sei, são novas discussões. Talvez a gente chegue à conclusão que sim, mas pelo menos é algo que a gente talvez deva começar a pensar. Então, isso assim, do direito posto, eu acho que eu vou na linha do que a Júlia falou. Eu acho que hoje para as empresas é importante sempre que possível precificar de forma separada. Eu acho que isso pode ser. A gente talvez tenha que fazer, não seja uma matemática exata, seja um esforço de razoabilidade para a alocação de preços diferentes, porque do lado da empresa a gente sabe que custa X e eu preciso ter uma rentabilidade Y, então o preço vai ser tal. Então, talvez a gente precise fazer um esforço razoável para a alocação de preços de forma segregada, tanto quanto possível, embora os times de negócio não gostem, porque eles não veem assim. O cliente não vê assim. E isso gera uma dificuldade adicional para a gente com os clientes, porque ele vai falar, mas por que você está me cobrando tanto de licença? Então, nem sempre é interessante do ponto de vista do negócio abrir, porque uma coisa é você vender assim, olha, eu estou te vendendo esse SaaS aqui em cloud que é maravilhoso, e ele tem um valor X. Isso, com o cliente, não vai gerar discussão, mas quando você fala esse valor X, tanta de licença, ele fala, pô, mas a tua licença está muito cara, o do concorrente é mais barato. Então, é um efeito indireto sobre o negócio, vamos dizer assim. Mas que talvez, do ponto de vista tributário, olhando para o futuro, e aí tendo como base coisas que já aconteceram no passado, há posições de defesa mais fortes quando você tem segregação nos contratos. Então, talvez seja prudente fazer isso, mesmo que com dificuldade. Sobre modelo, eu acho que sobre modelo tributário do Brasil, eu acho realmente que até hoje a gente criou um regime que usa categorias de direito civil ou categorias de negócio para ser balizador de repartição de receita entre entes tributantes. Então, mercadoria e serviço, mercadoria e serviço. Por exemplo, o produto e diversas outras situações. Realmente, se fosse pensar, eu entendo eu tenho a mesma restrição que você, assim, fazer uma reforma com a casa pegando fogo é difícil. Mas talvez se fosse fazer uma reforma para racionalizar o sistema, até para a administração tributária também, independentemente do que você estiver fazendo, você tem faturamento. Você tem que perseguir faturamento. Então, acho que a única forma de talvez realmente tornar mais racional é, na incidência, definir como base o faturamento, e aí sim, em termos de direito financeiro, em termos de repartição de competência, aí criar modelos para que os entes não sejam prejudicados. Mas,
para ambiente de negócio, para evitar discussões sobre valor agregado ou não, é faturamento. O PIS e COFINS, nesse aspecto, ele dá menos problema. Assim. Tem problema do insumo, mas na base assim, do faturamento, tanto faz o que você... Qual é o seu negócio? É locação? É publicidade? É serviço? É mercadoria? Não interessa. Você tem que cobrar teu cliente, tem que faturar. Então, talvez seja por aí o caminho. São algumas reflexões que eu fiz, não tem resposta para nada, não. Acho que tem gente muito mais qualificada do que eu aqui para falar sobre isso, mas Muito era essa a contribuição. Excelente, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para o José Guilherme Muniz, que gostaria de fazer uma consideração. Acho que a gente consegue comportar. A Gisele também quer falar um pouco, e depois então a Regina, então José Guilherme, então Regina, Cristiane, Gisele, e aí a gente acaba. Embora seja da Fazenda, nacional no caso, eu assisti essa palestra e o excelente debate como parte do projeto que eu estou fazendo do doutorado que eu pretendo cursar. E o interessante, dentro desse meu raciocínio, foi exatamente essa desconstrução dos entes federados. Porque qual é o meu primeiro passo que eu dei já há algum tempo e venho fazendo brainstorm sobre isso? Que essas novas tecnologias, elas não só vão acabar com toda a estrutura federal tributária do Brasil e do mundo, eu não sei, porque o mundo é muito grande, mas o que eu imaginei assim nos primeiros passos, por exemplo, a gente tem um sistema previdenciário que tem uma base em cima de contribuições do empregado. Só que a relação de emprego vai acabar. Eu tive a sorte de visitar um centro logístico agora nas minhas férias nos Estados Unidos. Só tem robô. Só tem robô. Não é assim, tem um camarada controlando os robôs, não. É inteligência artificial. Por isso que eu vim fazer essa participação, porque é o seguinte, não é o futuro, a gente vai regular agora, porque o futuro é impressão 3D na tua casa. Tu já não sabes mais se tu está consumindo software, mercadoria, e se o cara não imprimir a bomba de combustível na casa dele? Então, assim, são duas coisas que eu estou partindo do pressuposto do meu projeto de pesquisa, que eu, inclusive, se a Procuradoria me permitir estudar no exterior, vou tentar trazer esse conhecimento dos Estados Unidos, é o seguinte: primeiro, capital, trabalho, consumo, as 3 bases do modernismo da tributação, acabou. Acabou. Todos aqueles cálculos, poxa, vamos diminuir a tributação sobre o capital, porque aí o pessoal investe mais e dá mais emprego. Isso acabou. Porque na hora que você tributar, como o Bill Gates falou, o robô, assista um vídeo, genial, o cara, ele é genial, e trouxe mais essa. Vamos tributar o robô. Quando você tributar o robô, você está tributando o capital. O cara comprou aquele robô, o cara comprou o software e o cara comprou a inteligência artificial que vai fazer aquele robô evoluir sozinho. Então, assim, eu não vejo mais como tributar o trabalho. Honestamente falando, eu não vejo mais como tributar o trabalho daqui a 15 anos. O motorista não vai existir. O carro vai ser automático. Já é, né? Já é automático. Eu vou comprar esse aí, porque o meu Fitzinho lá... Não, mas o Tesla lá e toda a reportagem é essa. O foco automobilístico saiu de Detroit e foi para o Palo Alto, lá, o Vale do Silício. Então, a gente está falando de acabou capital, trabalho e consumo. A gente, no máximo, vai ter capital e consumo e, se der sorte, ainda vai ter trabalho para a gente fazer. Esse é o primeiro ponto. É verdade. A gente estamos garantidos, o magistrado está garantido e todos nós pesquisadores... eu escolhi a carreira certa, né? E a outra fonte... quem vai fazer o robô? Outro robô. Foi o que o colega falou. Rita, é assustador. Eu estava pensando, poxa, vou fazer um negócio de responsabilidade tributária, não sei o que, liability.
Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, eu vou estudar isso aqui, porque daqui a 15 anos, pô, desculpem a ganância, eu vou ficar rico. Velho, se eu descobrir uma forma de alterar o sistema aqui, eu vou ficar... E segundo ponto, em 1 minuto, que eu vou falar, é o seguinte, o Pacto Federal Brasileiro, do ponto de vista tributário, ruiu. A gente não sabe mais o que é serviço e mercadoria, porque não dá mais para distinguir, com todo respeito, doutor Pedro. A gente não vai conseguir mais distinguir quando chegar a impressora 3D, e já chegou, né, o carro que não precisa de motorista. Uma pena o Roberto ter falado que a minha primeira hipótese que veio na cabeça foi realmente a tributação na fonte. E talvez, e aí já não sei se é minha condição de procurador, que eu fico pensando, cara, eu era um crítico ferrenho às listas do ISS. Quando eu estudava, quando era novo, eu ficava, cara, quem é que inventou isso aqui? Isso aqui não vai dar certo. Se a gente for seguir a sugestão do Bill Gates, a gente vai taxar o robô. Como é que a gente vai traduzir isso em base de cálculo, alíquota e um serviço de um robô? O meu medo é os Estados Unidos chegar lá em Harvard e falar, rapaz, vamos ter que fazer uma lista. Entendeu? E começar a listar. E aí a gente vai estar falando aqui, aí o colega auditor federal vai virar colega do municipal, porque é a mesma coisa. Então, assim, eu faço essa minha intervenção só para dar essa balançada de capital, trabalho e consumo, vamos ter que rever. Pacto Federal do Brasil, concordo, não é a hora de rever nada. Nada. É uma coisa assim, um cara falou, pô, direta e já. Eu olhei assim, eu falei, esquece direta e já. Uma nova Constituição, agora a gente vai... Acabou. Então, assim, capital, trabalho e consumo, vamos rever. Pacto Federal, quer a gente queira ou quer não, a gente vai rever. Muito bem. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Regina, da Nextel, e, na sequência, para a Cristiane, da SAP. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Esse debate é muito valoroso. Eu acho que, primeiro, que a gente vê a dificuldade de cada um de nós, seja as partes envolvidas, em entender o assunto, a matéria. E aqui, como representante de empresa, eu vou passar um pouquinho, inclusive, saindo um pouco da minha formação jurídica, mas um pouquinho da dificuldade, juntando com o que a própria Júlia já comentou. Não a gripe, né? Não a gripe, no sentido não só de entender a natureza de cada um dos produtos e de tudo que a gente tem que tomar de serviço ou de comprar de produto, não vou colocar aqui o termo serviço ou não, para que a gente possa aí ser competitivo, conseguir ter o alcance do interesse, da vontade dos clientes, do mercado, como ele está sendo colocado para a gente poder atuar, e também se manter. E o problema é que não tem, aliás, voltando ao que já foi dito, acho que foi a Daniela que comentou, não tem interesse nenhum de não pagar tributo, pelo contrário. O que a gente quer pagar o tributo corretamente, inclusive porque nós estamos ligados a matrizes de outros países que assim exigem, e aí, se a gente não fizer, a gente vai ter problema no nosso balanço, que vai ter problemas muito sérios, porque tem os acionistas, controles extremamente importantes, o S-GAAP, no meu caso, o SOX, etc., que nos exigem isso. Então, não há nenhum interesse de não pagar tributo, pelo contrário. O problema é que está, como a gente viu com todo aqui, uma confusão em relação à natureza do produto, algo que, enquanto a gente está falando aqui, eu tenho um grupo de pessoas que são, eu chamo de gêniozinhos, que estão lá falando uma linguagem que é um pouquinho difícil de entender, criando uma outra ideia. Então, é algo que está mudando muito rápido, e quando a gente tiver, de repente, uma lista atualizada, a gente já vai estar atrasado de novo, e essa é a realidade. Então, a tendência não é só evitar custos de contingências, que a gente sabe que ou não pagando nada ou pagando certo, que a gente acha que é certo, um dia vai ser errado, enfim, vai ter uma diferença, uma autuação, algo que a gente vai ter que lidar, mas também o fato de que a gente pode estar inviabilizando economicamente algo que seria possível. Então, eu, como participante da responsabilidade tributária, eu tenho que fazer parte de business case para saber qual é o produto que a gente vai lançar. E, de repente, um produto não é lançado porque parecia que era inviável. E seria, se eu soubesse, na época, que o imposto não seria aquele.
ou vice-versa. Então, a tributação ela faz parte da viabilização do lançamento de um produto economicamente falando. E a gente pode trazer um problema para a empresa que não precisaria ter, e para o país, e para os governos, porque a gente estaria já fazendo o devido pagamento, o devido recolhimento, sem nenhum problema. Circulando a economia. Circulando a economia, exatamente. Empregabilidade, né? Tudo. Eu só vou fazer uma parte. Como eu anunciei no início, a gente tem um grupo de pesquisas que está focado na tributação de nuvem, né? Exclusivamente a despeito de vários eventos em temas correlatos, né, e temas outros. E aí eu já faço um convite aqui para a Júlia, para a Regina, para a Cristiane. Seria muito bacana se a gente tivesse essa interface com a área técnica das suas empresas, para que a gente conseguisse entender como funciona essa tecnologia, que é exatamente nessa etapa que a gente está, que é uma etapa bem inicial, porque, a partir dessa compreensão, a gente consegue qualificar juridicamente. Então, nós estamos assim com portas abertas. Na verdade, é um pedido. Seria muito bacana se vocês pudessem colaborar com a gente nesse sentido, numa reunião pequena, mesmo só com os grupos, com os integrantes do grupo, para que, quem sabe, a gente consiga avançar nessa discussão, né? Porque, no sentido que o Rafael falou, né, e aqui também te incluo, tem muito mais coisa, né, do que está sendo discutido. E entender exatamente todas as operações do ponto de vista fático e tecnológico é absolutamente fundamental, tá bom? Então, já estão à disposição aqui assistindo a gente e... Ótimo, então a gente já vai marcar hoje. Tá bom. Cristiane. Luiz Guilherme, depois. Tá bom. Bom, gostaria de agradecer o convite, Tatiane. Acho que o tempo foi muito curto, né? Pelo que a gente viu, o conceito de software as a service é muito complexo. Ainda mais tentar enquadrar numa lista que realmente não traz muitos detalhes. Para as empresas sediadas em São Paulo, ainda tem diferenças de alíquota entre os 3 principais códigos já mostrados no início, né? Então, é insegurança a todo momento, né? Se para a empresa também já é difícil explicar exatamente o que é, imagino para um fiscal, que ele vai pegar uma lista, vai pegar a sua nota fiscal, ele vai habilitar, vai falar que era a alíquota máxima e você me prove que não é isso que eu estou enxergando, né? Isso que eu gostaria de falar sobre o ISS, né? Sobre imposto de renda, eu acho que é um tema bem complexo, principalmente para as multinacionais, né? Acho que se falou, por que as empresas não se estabelecem aqui? Porque, querendo ou não, a gente vê que é uma penalização, porque o meu custo, o meu maior custo, a importação de licença, de direito de uso, de distribuição, é um custo que não é dedutível para a base de imposto de renda. Então, ou seja, se a empresa está estabelecida aqui, é porque é um mercado, como já foi dito, é um mercado grande, existem oportunidades, mas, assim, financeiramente, não sei até quando isso é viável ou não, né? Então, assim, a matriz, vamos falar planejamento tributário, Brasil esquece. Por quê? É melhor você tributar tudo, você já paga tudo e depois você discute, do que você falar, não, eu tenho uma oportunidade, mas não, nem vamos por esse caminho, porque o custo de eu depois provar que o meu planejamento tinha uma coerência é maior do que eu aplicar o planejamento em si. Então, ok, vamos fazer o by the book, né? Então, acho que isso que eu gostaria de acrescentar na discussão, mas à disposição, a gente conversa depois. Obrigada. Luiz Guilherme. Pessoal, vou tentar ser bem rápido. Puxando um gancho da Cris com relação à dedutibilidade dessas licenças, né? As empresas que estão aqui, Oracle, IBM, SAP, têm a licença como principal custo dela de operação. E, com certeza, se o business case fosse feito na hora que elas se instalaram no Brasil, a IBM, no caso, 100 anos atrás, soubesse que o principal custo da operação não ia ser um custo dedutível, com certeza elas não estariam aqui. Então, hoje, essa é uma posição que estimula a estrutura de negócio offshore que o colega combate e que dá muito mais trabalho de fiscalizar. Mas, para quem vai vender licença, ou você está aqui e não deduz o seu principal custo, ou você parte para o modelo offshore e espera ver se um estabelecimento permanente vai ser
caracterizada ou não. Um outro ponto que eu queria colocar, aí falando um pouco de como se estabelece, o que é o SaaS, né, do ponto de vista um pouco mais técnico, a gente tem aqui muita gente muito técnica, se falou bastante do SaaS. Realmente parece ser uma questão complicada, pode ser que seja, mas existe isso, eu não sou eu que inventei. Lá fora se explica SaaS dessa forma e se faz uma analogia com pizza. Isso é só para tentar mostrar que pode não ser tão complicado assim. Então, a comparação padrão do software era como você comprar aquela pizza de massa pronta, só com uma camadinha de mussarela, michuruca, e fazer ela em casa. Então, você vai ter que ter o forno, você vai ter que cortar os ingredientes, você vai ter que ter a lenha, você vai ter que cortar a lenha. Tem toda uma gama de serviços acessórios à pizza, que no modelo tradicional eram serviços, a estrutura que você tinha que ter para poder rodar o seu software. Então, você tinha que ter capacidade de processamento instalada, você tinha que ter middleware, que são outros softwares que fazem aquele software rodar, você tinha que ter toda essa estrutura na sua casa. E esse é o modelo tradicional de software que se diz comer pizza em casa. O que é o SaaS? O SaaS, gente, para tentar deixar bem simples, é você ir numa pizzaria. Você vai numa pizzaria, lá tem o forno, que já tem uma pessoa especialista em saber aquecer e desaquecer o forno. Tem toda a expertise de ter todos os ingredientes prontos, tem um cardápio que você escolhe. E no SaaS você não está fazendo nada mais do que compartilhando o forno, compartilhando o cara que compra os ingredientes. Você está compartilhando isso, teoricamente barateando o custo, para você ter só que consumir. No final, continua sendo pizza. Em casa você come uma pizza, quando você acessa o SaaS, você está comprando o direito de uso da funcionalidade de um software. Então, na minha opinião, aqui, discordando um pouco dos colegas, tratar SaaS, e só lembrando um passo atrás, SaaS é o modelo mais padrão que pode ter de software, porque não tem interação nenhuma com ninguém. Ele está lá pronto e você pega o que está lá. Então, tratar SaaS, na minha visão, como serviço técnico, é a mesma coisa do que você ir numa pizzaria e ser cobrado pelo aquecimento do forno, pelo cara que cortou os ingredientes, por todos os outros serviços acessórios. Existe uma camada de serviço por trás? Claro que existe. Isso é o custo da operação. Só que, para tudo, existe uma camada de serviço por trás. E, no final das contas, o cara não quer comprar capacidade de processamento, ele não quer comprar middleware, ele não quer comprar todos os acessórios, ele quer aquela mesma funcionalidade. Então, tem o Office 360, que antes ele fazia o download, ele queria aquilo, queria aquele Excel. Hoje, ele quer o mesmo Excel, só que ele vai na nuvem. Será que o fato dele fazer um download e ir na nuvem mudou tanto, transformou a pizza em aquecimento de forno? Na minha visão, eu acho que não. E só para finalizar, gente, a IBM também está na nuvem, tá? Tem aí vamos fazer o jabá, já que o Macedo inaugurou, a nossa plataforma é bluemix.net. Lá tem o Watson, que é a melhor plataforma de inteligência artificial. A gente é amigo, viu, gente? Eu só não sabia. Aproveitando a propaganda, né? E agora eu passo para a Gisele, então. Gente, só para fechar, na verdade, a ideia é trazer um pouquinho do valor do Cooperative Compliance, né? Porque, no fundo, ouvindo todos vocês e vendo a dificuldade, né, de todas essas soluções concatenadas funcionarem, seja em nível municipal, seja em nível estadual, seja em nível federal, a gente entende, e aí até lembrando um pouco do discurso do Fernando Mendes, como é importante a gente repensar as estruturas corporativas no Brasil, as estruturas de Estado, porque, na verdade, a gente tem um desalinhamento no âmbito que a Karen mostrou muito bem, das soluções de consulta, um desalinhamento da interpretação da PGFN, um desalinhamento na interpretação dos próprios estados. E eu acho que isso facilita muito. A partir da hora que o contribuinte tem essa previsibilidade, que essa é a posição da Procuradoria, a outra posição é a da Receita Federal, isso também viabiliza que a gente enxergue como trabalhar esse processo de sensibilização e aculturamento, seja através dos conceitos técnicos que todos nós estamos tentando desenvolver, seja através de um diálogo e de um discurso bem construtivo em termos políticos, porque na hora que a gente vai para o panorama político, dentro da interface jurídica, econômica e política, a gente encontra esse gargalo, essa resistência política, justamente porque, às vezes, o corporativismo, seja das instituições públicas, seja das instituições privadas, inviabilizam uma força convergente
para que determinadas medidas tomem corpo e força. Então, aqui eu deixo o recado assim, para pensarmos conjuntamente, continuarmos construindo esses conceitos para que eles realmente sejam alavancados por todos nós, em conjunto. E a chance disso dar certo, né, que a gente começou a colocar como isso vai dar certo dentre, né, tantas forças divergentes, só através, pelo menos, do meu ponto de vista, dessa solução cooperativa atrelada à própria common law, né, que ele colocou muito bem. Nossa, vamos trabalhar com robôs, como isso vai ser tributado? Por mais que a gente tente, na via legislativa, ou buscar que o direito solucione todas as lacunas, isso vai ser impossível. Então, vai sobrar para os homens. E como os homens vão trabalhar com isso? Né? Eu acredito que a partir realmente dessa discussão construtiva e convergente. Porque, se a gente divergir em cada etapa desse processo, não digo nem no seio da fundação, mas dentro das próprias entidades, realmente a chance da gente ver algo construtivo e prático vai ser bem mais complicado. E só mais um ponto, a questão dos custos. As empresas colocaram muito a questão, nossa, às vezes fazer um planejamento tributário, a gente desiste, né? Por mais que ele seja viável, defensável, claro, em termos negociais e operacionais, acaba se desistindo. E, por outro lado, o próprio Estado também sofre com esses custos do contencioso, né? Não é só os entes privados que sofrem. Então, eu acho que essa ponderação de eficiência e de custo ela deve estar pautada tanto na visão do fisco como do contribuinte. Porque, se a gente joga todas essas questões para o contencioso nos 3 níveis, para cada um dos pareceres que envolvem, né, a própria Receita Federal, a Procuradoria, a gente tem realmente um contencioso e um gasto estrutural completamente torpe. Então, assim, eu sempre penso muito no ônus e no bônus e na racionalidade econômica das medidas. E eu acho que todas as empresas, até por sempre estar do lado de associações de grandes empresas, eu acabo também tendo essa visão. Tá? Então, eu só quis consignar isso para a gente dar continuidade realmente a essa tarefa, com a ajuda da Procuradoria, com a ajuda da Receita Federal, com a ajuda da Abracom e outras associações, porque isso realmente cuida do lado político e cuida que essas medidas e todas essas discussões não fiquem etéreas e passem a ser concretas. Bom, então, eu agradeço a todos. Só vou aproveitar a palavra para também fazer propaganda. O nosso grupo aqui de Novas Tecnologias, esse é o último evento do semestre, né? Evento aberto. Depois a gente vai ter... Tem mais 2 no segundo semestre. O primeiro vai ser comecinho de setembro. Se não me falha a memória, 1 ou 2 de setembro, mas a gente vai divulgar com bastante antecedência. Mas o núcleo de direito tributário do mestrado profissional ainda segue trabalhando bem intensamente. Agora, em junho, né, em parceria também com a PGFN, dia 13 de junho, a gente vai ter um debate bem bacana sobre coisa julgada no direito tributário, também em parceria com o Pinheiro Neto. Vem o Dr. Nelton de Souza, desembargador do TRF, o Paulo Conrado, Juliana Costa, está uma programação bem legal. E no dia 29, né, de junho, a gente vai ter um outro evento que vai ser concomitante com o lançamento de um livro que a gente organizou sobre redução do contencioso em matéria tributária. Muitos aqui estão na mesa, né, a Karen, o Pedro. Então, já faço aqui o convite. A abertura vai ser feita pelo Everardo Maciel. Vem a Mariel Biqueiroz. Acho que vai ser um evento também bem bacana. As inscrições em breve estarão abertas. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos ótimos debates. A gente segue trabalhando e, de novo, as portas estão aqui abertas para a gente seguir conversando. Muito obrigada e um bom dia a todos.